Aqui é nosso assunto, um dos maiores desafios da equipe de transição é a pauta da reforma tributária. Os principais textos em tramitação remetem a propostas que têm sido discutidas há pelo menos 15 anos, ou seja, a gente está falando aí de discussões que se deram antes mesmo de governos do PT. A unificação dos principais tributos sobre o consumo, por exemplo, é tema de duas propostas do Legislativo e de um projeto apresentado pelo atual governo. Nenhuma delas foi votada ainda. Então vamos conversar sobre os desafios da reforma tributária com a professora com pós-doutorado em Direito Tributário e que já foi consultora do Grupo de Reforma Tributária da Confederação Nacional do Comércio, Merielbe Queiroz. Boa tarde, professora, bem-vinda. Boa tarde, Maísa. Alegria estar falando com você, com as pessoas do Ceará, não é? A Germana também. Né? E eu vi aí que nossa secretária Fernanda Pacaíba vai ser presidente do CONFAI, né? Vejo isso com muito bons olhos. Viu? A perspectiva é essa, exatamente. Grande amiga e foi minha aluna, uma pessoa realmente muito competente. Professora, como conciliar promessas de campanha com responsabilidade fiscal? Veja, todo mundo fala em reforma tributária, fala na necessidade de arrecadar. Então, para arrecadar tem que ter mais tributos, né? Tem que as pessoas pagarem mais, porque o que está aí já está tudo na conta, né? E todo mundo quer aprovar a reforma tributária para chamar de sua, né? Porque, na realidade, quando você vai ver o conteúdo dessas reformas, elas não atendem o que prometem. Ou seja, elas dizem que vão simplificar, que vão reduzir o número de tributos, só que não é isso que a gente vê na proposta, né? Então, o próximo governo terá um desafio de aumentar a arrecadação e, ao mesmo tempo, aprovar essa reforma tributária. Não vai conseguir, né? Então, é um desafio muito grande que vai ser enfrentado. Por quê? Porque as propostas que estão em votação, elas não atendem às necessidades. Veja, as reformas que estão aí, a PEC 45, a PEC 110, elas não vão ser implantadas de imediato. Então, se hoje nós temos 5 tributos que vão ser juntados no só, ou na PEC 110, 9 tributos que vão ser juntados no só, isso só vai acontecer realmente daqui a 5 ou 10 anos. Ao contrário, vão ser criados mais 2 tributos, então ao invés de 5 a gente vai ficar com 7, ou ao invés de 9 a gente vai ficar com 11. Então não vai simplificar. É uma promessa ilusória, isso que está sendo colocado no Congresso. Professor, eu lembro quando o ex-presidente Michel Temer assumiu, né, após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e houve uma intensificação nas discussões das propostas que estavam ali à mesa, né, em relação à reforma tributária. A senhora citou agora, as pessoas vão ter que pagar mais. Essa que é a questão, né? Já há uma carga tributária muito forte sobre os que ganham menos. Então, quem são essas pessoas que precisam pagar mais, professora? Veja, a tributação sobre o consumo, que atinge exatamente os mais pobres, ela é muito alta hoje. Mas essas propostas que estão aí não resolvem, né? Existe a proposta de você aumentar a tributação, criar a tributação sobre dividendos, porque os lucros já são tributados. A pessoa jurídica já é tributada e a distribuição desses dividendos, desses lucros, é que é isenta. Mas veja só, hoje nós temos uma tributação na pessoa jurídica de 34%. Se nós tributarmos mais 20% nesse dividendo, a tributação vai ficar em 54%. É uma tributação muito alta, porque na realidade a pessoa jurídica é uma ficção. E por trás dessa pessoa jurídica tem as pessoas físicas, dos sócios, dos acionistas. Então, se tributar lucros e dividendos, aí vai um absurdo de tributação. Por quê? Porque nos sistemas que nós temos, ou tributa só na jurídica, ou tributa só na física, ou tributa uma parte na jurídica e uma parte na física. Então, nós teríamos que ter uma redução da tributação da jurídica para tributar os lucros e dividendos, senão nós teríamos uma tributação confiscatória e abusiva. Ou seja, daria no mesmo. O que nós precisamos é de desburocratização e simplificação, coisa que essas reformas não trazem. Porque se nós vamos aumentar o número de tributos, não vai simplificar.
Essas reformas têm uma coisa absurda, que é a tributação da prestação de serviços, que vai ter educação, transporte, saúde, que vai ter um aumento na faixa de 300% a 600%. Então, na realidade, o que nós vemos embutidas é setores como instituições financeiras ter o tributo dela reduzido, que vai pagar bem menos, e o prestador de serviço paga na conta. Uhum. Mas, na realidade, quem vai sofrer grande impacto são os municípios. Por quê? Porque hoje, grande parte dos tributos sobre serviços são pagos aos municípios e é deles que eles tiram a arrecadação. Então, veja, da receita total que se arrecada, 65%, 68% vai para a União, os estados ficam com 26% e os municípios com 6%. E esses vão ser os mais afetados se passarem essas reformas tributárias como estão. Eu entendo que a melhor providência seria simplificar, tipo, nota fiscal eletrônica. Sabia que nós não temos no Brasil uma nota fiscal para todo mundo? Cada ente emite a sua nota fiscal. Sim. Isso para as empresas que têm filiais, por exemplo, em municípios vizinhos e outros estados, isso gera um ônus muito maior, além do tributo que já vai pago. A senhora acredita que essas propostas podem chegar, né, a um consenso e, de fato, um pouco mais cedo eu vi, eu não tenho certeza se foi o ex-governador Germano Rigotto, não sei, que ele é responsável, né, pela área de indústria, comércio e serviços na transição, eu não tenho certeza se foi ele que falou, mas tem uma perspectiva aí que nos próximos 8 meses, ou nos primeiros meses assim, do novo governo, isso já venha para a discussão. Para a gente finalizar, a senhora acredita que esses tópicos que a senhora levantou aqui, como improváveis, como não resolvem, ao mesmo tempo alguns que a senhora apontou como necessários, que isso vai chegar para a discussão? Vai chegar sim, porque, como eu falei, todo começo de governo se fala, aliás, na campanha se faz a promessa e começa-se na discussão, mas não chega um consenso. Embora nesse aí os estados até estejam com consenso, por quê? Porque eles vão retirar uma parte da arrecadação da União e uma parte da arrecadação dos municípios. Então os estados vão ser bem beneficiados com isso, né? Aí diz, não, vamos reduzir benefícios fiscais da empresa. Veja, empresas do Norte e Nordeste, elas têm que ter, sim, incentivos, benefícios fiscais, porque senão uma empresa não vai abrir no Ceará, podendo abrir no Sudeste, e com isso, onde já tem um centro de distribuição, etc., bem feito. Então, não pode haver uma unificação das alíquotas do ICMS, por exemplo. Não pode avião, carro de luxo, pão, arroz, pagar o mesmo alíquota. E é isso que está sendo previsto nessa proposta. Então, vai sobrecarregar mais uma vez quem é mais pobre. Professora, é assim, um tanto desanimador, porém muito realista, esse resumo aí da sua participação hoje aqui com a gente. Professora, quero agradecer muitíssimo, obviamente que vamos voltar a esse tema outras tantas vezes, então até a próxima. Bom feriado para a senhora. Obrigada, mas temos que ter esperança. Claro. Né? A esperança de sobreviver, não podemos desanimar. Muito obrigada a vocês. Sempre, com esperança sempre. Muito obrigada, a professora aqui com a gente, ajudando a entender esse tema da reforma tributária e, como disse, certamente vamos voltar muitas vezes a ele. Professora Merielbe Queiroz. Vamos lá para o nosso intervalo, voltamos já.